E aí pessoal, bem-vindos à terceira parte do curso. Está aqui no mesmo arquivo de curso de VBA parte 1, certo? Mas agora a gente está na planilha de End e Current Region, que é depois daquela do FCK estimado que a gente fez na última aula, certo? Então, essa planilha aqui eu só fiz para mostrar alguns comandos para vocês, dois comandos importantes que a gente vai ter que usar já já, que é o comando do end. Como é que ele funciona? O end, do inglês, ele dá a ideia de fim, né? E como assim? Se eu segurar o botão Ctrl e for para o lado direito, por exemplo, ele vai procurar a primeira célula que tem alguma coisa, certo? Esse atalho que eu usei, Ctrl em uma direção, é chamado de atalho end. É um atalho que vai para o final das coisas, certo? E aí ele tem uma sutileza que é, se eu, por exemplo, estou aqui no começo, se eu apertar para baixo, na minha direção para baixo, as próximas células não tem nada, certo? Então, quando eu apertar para baixo, ele vai procurar a primeira coisa que está preenchida, que no caso aqui é essa célula aqui, certo? Então, eu estou aqui, dou um Ctrl para baixo, ele vai procurar a primeira célula que está preenchida, certo? E aí agora, por exemplo, se eu apertar Ctrl para baixo de novo, como na minha direção aqui para baixo tem coisas preenchidas, ele vai para a última coisa preenchida, certo? Então, se eu apertar Ctrl para baixo, ele vai parar aqui, certo? Então, eu vou dar um Ctrl para baixo, ele parou aqui. E aí, de novo, para baixo dessa célula, se eu apertar Ctrl para baixo de novo, aqui não tem nada. Então, ele vai procurar o primeiro lugar que tem alguma coisa. E aí, se eu der um Ctrl para baixo, ele foi para a última linha da minha planilha, a linha 1.048.576, certo? Mas é basicamente assim que o comando end funciona e você pode fazer ele para qualquer direção, por exemplo. Voltei aqui para cima e aqui vamos ver se vocês entenderam. A minha direção para cima aqui está preenchida, certo? Então, como está preenchida aqui para cima, ele vai para o último lugar que está preenchido, certo? E aí agora, se eu apertar para cima, como não tem nada preenchido, ele vai procurar a primeira célula que está preenchida, que no caso essa começa aqui. Então ele vem para cá, certo? E aí, de novo, se eu quiser ir para a esquerda agora, para a minha esquerda não tem nada preenchido, né? Então ele vai procurar o primeiro lugar que está preenchido, encontrou, certo? E aí agora, se eu, por exemplo, quiser apertar Ctrl para cima, ele, como para cima tem coisas preenchidas, ele vai no último lugar que tem coisa preenchida, que é aqui, certo? E aí isso funciona melhor em tabelas, por exemplo. Se eu estou aqui nessa tabela e eu quero ir para a última coluna dessa tabela, eu dou um Ctrl para o lado, que ele procura a última coisa que está preenchida, certo? Se eu quiser ir para a última linha, eu dou um Ctrl para baixo, certo? Isso serve também não só para movimentar, como também serve para selecionar. Se eu apertar, por exemplo, segurar Ctrl Shift e agora para a direita, ele selecionou tudo, certo? E agora se eu apertar Ctrl Shift para baixo, ele selecionou todas as linhas da minha tabela, certo? Esse é o atalho end. E também tem outro atalho muito importante, que é o atalho Current Region, ou região atual, certo? Que você tem aqui uma célula selecionada, certo? E aí, se você usar esse atalho, ele vai procurar o que é que tem em volta dessa célula e vai selecionar toda a região que está preenchida, certo? Então, se eu apertar aqui, por exemplo, Ctrl T, ele selecionou tudo, certo? Ele selecionou tudo que estava preenchido. Esses são dois atalhos importantes que a gente vai estar usando mais para frente, ok? Agora que a gente passou por esses atalhos, eu vou pedir para vocês abrirem outro arquivo, que é esse arquivo aqui, curso de VBA 2, referência absoluta e filtros avançados, certo? E aí, como o nome já está dizendo, a gente vai fazer uma aplicação de referência absoluta usando também filtros avançados no Excel, certo? Então eu vou agora explicar um pouquinho de como é que vai funcionar, como é a nossa proposta aqui. A ideia é a seguinte, a gente é do setor de arquivo de uma empresa de projetos, certo? Projetos hidrossanitários, de drenagem, de esgotamento sanitário e de abastecimento. E a gente precisa registrar os projetos que a nossa empresa faz nos campos de projeto, o nome do projeto, qual o número do protocolo do projeto, qual foi o setor de projeto responsável, qual foi a data que iniciou o projeto e qual foi o contratante da obra, no caso, e também qual o número da caixa. Como assim? Como o setor de almoxarifado, a nossa função também é guardar os documentos físicos de cada projeto em caixas organizadas, certo? Então aqui eu preciso dizer em qual caixa guardei cada projeto. Então a ideia é que preenchendo esses campos aqui, eu alimente essa lista aqui, que já foi preenchida antes com alguns projetos, mas eu quero que a partir de agora
as linhas que sejam preenchidas só sejam preenchidas através desses campos aqui, certo? E por que isso? Um dos motivos possíveis, que não é o nosso caso, mas seria, por exemplo, se eu quisesse que, depois que a pessoa coloca as informações aqui, eu faça um pré-processamento desses dados, por exemplo, se fosse um número de cartão ou alguma coisa parecida, eu teria que mascarar esses números para não ficar exposto a alguma coisa assim, ou qualquer coisa parecida de pré-processamento, ou um CPF, alguma coisa assim, e aí eu passaria para cá os dados já diferentes, com pré-processamento. Mas a nossa ideia aqui é alimentar através daqui para que a gente não mexa manualmente nos nossos dados, para que não aconteça, por exemplo, nenhuma besteira de alguém editar ou alguma coisa assim. E como é que eu protejo os meus dados de serem editados, por exemplo? Existe uma função das planilhas, que se você vir aqui em revisão, existe essa função aqui de proteger planilha. O que ela faz? Você clicar nela e dar um OK, todas as células da minha planilha estão bloqueadas. Se eu tentar mexer, ele fala que a célula ou gráfico que eu estou tentando alterar está bloqueado, certo? Isso aqui, aqui e aqui, certo? Então, a nossa ideia é deixar bloqueados apenas as colunas que vão ser preenchidas com as informações, certo? Essas daqui eu quero deixar livres. Por padrão, quando eu clico em proteger planilha, ele já está bloqueando tudo. Como é que a gente faz para só bloquear essas aqui? A gente tem que fazer um certo procedimento, que é o seguinte. E aí vocês vão precisar fazer igualzinho. Aqui, nessa setinha aqui, diagonal aqui, vocês vão clicar nela e ela vai selecionar todas as células da minha planilha, certo? E agora eu vou apertar o atalho Ctrl 1, e aí vai aparecer a caixa de formatação das minhas células, certo? O atalho é Ctrl 1. E aqui tem sobre o número, sobre o alinhamento das coisas, sobre a fonte e tal. Eu quero vir aqui nessa aba de proteção, e onde estava marcado bloqueadas aqui, eu quero deixar desbloqueado. O que é que isso fez? Agora, quando eu proteger minha planilha, mesmo que esteja protegido, eu posso editar numa boa. Aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Então está tudo desbloqueado. Certo? Então eu vou desproteger minha planilha aqui. E eu quero agora passar a bloquear apenas essas colunas. Como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas colunas aqui. De novo eu vou apertar Ctrl 1. E agora eu vou deixar o bloqueadas ativo para essas colunas, certo? E aí está ativo. OK. E aí quando eu colocar aqui para proteger a planilha, e der um OK, aqui eu vou poder mexer tranquilamente, certo? Mas aqui eu não vou poder mexer, certo? Então manualmente eu já não posso mexer nessa planilha aqui, porque ela está bloqueada aqui para essas colunas, certo? Então não corre risco de eu apagar nenhum dado ou fazer alguma besteira ou coisa parecida, certo? Vou deixar aqui desprotegido para a gente continuar. Então, o que a gente pode fazer? Estão aqui preenchidos já alguns dados que eu coloquei antes. E aí, o que a gente pode pensar em fazer? A gente pode pensar em gravar uma macro que pega esse dado aqui, por exemplo, copia e cola para cá. Sendo que existe uma série de problemas. O primeiro é o seguinte. Quando eu colar aqui, simplesmente dar um Ctrl V, ele vai colar essa célula grandona aqui. E não é o que a gente quer fazer, né? Então, o que a gente pode fazer para solucionar isso? A gente pode vir aqui, copiar mesmo, mas quando a gente for colar, a gente pode clicar aqui com o botão direito, e na opção de colar a gente vai colar valores que nem a gente fez no começo do curso, certo? Então eu vou aqui e vou clicar em colar valores, certo? E aí eu poderia vir aqui, copiar o número de protocolo, selecionar aqui, colar valores, e fazendo isso para o resto da linha e gravar uma macro que faz isso. Sendo que esse processo de ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando muito rápido, ele acaba pesando muito quando eu vou executar a minha macro, certo? E aí vai ficar travando, não vai ficar legal. Como é que a gente pode solucionar isso, por exemplo? Deixa eu deletar aqui esses campos aqui. A gente pode organizar esses dados aqui em uma linha só e depois mandar a linha inteira de uma vez só para cá. Como? Eu já aqui deixei escondida essa linha aqui que está em branco, e a gente vai usar ela como apoio, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui, copiar, e aqui nessa linha em branco, tem que ser nessa linha aqui, eu vou selecionar aqui e vou colar valores, certo? Venho para cá, copio, estava na coluna A, vou para a coluna B agora,
colo valores, copio na coluna C agora, colo valores, copio coluna D, colo valores, copio coluna E, colo valores, copio coluna F que está escondidinha aqui, clico com direito, colo valores. Agora o que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar isso tudo de uma vez, e aí eu vou dar um recortar para tirar daqui, e aí eu venho aqui e dou um Ctrl V direto, e ele já cola tudo, agora só falta formatar a centralização e a caixinha. E aí é basicamente isso que a gente vai fazer. Sendo que qual é o problema? Primeira coisa, quando a gente for gravar essa macro, percebam que o dado de projeto sempre vai estar aqui e o dado de números de protocolo sempre vai estar aqui, e isso vale para todos os dados, certo? Nunca vai mudar. Então, para mim, é muito mais vantagem eu usar referências absolutas, que não importa, que não faz diferença de onde é que eu estou selecionando quando eu ativar minha macro, ele sempre vai vir aqui direto nesses valores, certo? Então, eu vou desmarcar aqui as referências relativas, primeira coisa. Só que aí surge outro problema. E aí esse é o problema das macros gravadas. O Excel é muito bom em seguir ordens e em anotar o que a gente faz. Ele só não é bom entender por que a gente está fazendo isso ou como é que a gente quer fazer as coisas. Por exemplo, se eu vier aqui, copiar a linha toda aqui, eu vou copiar só essa parte aqui só para explicar. Vou colar aqui, colar especial. E aí quando eu der um Ctrl X e vier para cá para essa planilha, ele vai entender até essa parte de vir para essa planilha. Só que a partir do momento que eu chego aqui e venho na linha 21 e colo, ele vai colar aqui tudo certinho. Sendo que para os próximos dados que eu for colocar, ele não vai entender que é para ele ir na última linha. Ele vai entender o quê? Ele quer que eu venha aqui nessa linha 21 e edite. E qual é o problema disso? Sempre que eu for adicionar um dado, ele vai colocar aqui nessa linha e vai ficar sempre essa lista aqui de projetos, nunca vai passar da linha 21. Ele vai sempre ficar rotacionando aqui e comendo o que já estava antes, que é essa parte aqui. Ele ia colocar sempre coisas por cima, certo? Então a gente tem que procurar uma maneira de burlar isso. E como é que a gente pode burlar? Usando basicamente o mesmo procedimento que a gente fez quando estava fazendo lá aquela macro que tirava vazios. A gente pode, por exemplo, selecionar essa coluna aqui. Deixa eu voltar aqui para copiar, só para explicar tudo pronto. Vou chegar aqui, colar, especial, vou copiar. Quando eu vier para cá, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar esse aqui na minha primeira coluna, e aí eu venho aqui em página inicial e eu mando ele localizar todas as células que estão em branco nessa coluna aqui. Então eu vou em página especial, em branco e dou um OK. E aí quando eu der o Ctrl V, ele vai colocar na próxima linha. E aí digamos que eu vou fazer o mesmo procedimento, exatamente do mesmo jeito, e vamos ver para onde é que ele vai, se ele vai para a linha 21 ou para a linha 22. Vou pegar aqui o projeto, colar especial, e eu vou dar um Ctrl X, não pode ser Ctrl V, tá? Tem que ser Ctrl X. Então eu vou dar um Ctrl X aqui, de recortar, venho para cá, seleciono a minha coluna A, venho aqui em localizar e selecionar, fazendo o mesmo procedimento, ir para especial, em branco e dou um OK. Certo? Quando eu der um Ctrl V, ele alimentou a linha 22, então ele está sempre procurando o último. Então é esse procedimento que a gente vai fazer. A gente só tem que lembrar de adicionar o processo destravar e travar a minha planilha. Como assim? Eu venho aqui em dados em revisão, e estou com a minha planilha protegida, certo? Essa parte aqui está protegida e essa aqui está ok. Quando eu rodar minha macro, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele desproteger, vou escrever os meus dados e depois eu vou clicar para ele proteger de novo depois que ele colocar os dados. E aí, como isso acontece em questão de segundos, a macro vai poder editar, mas eu, por exemplo, como pessoa, eu não vou poder fazer isso. E aí, mantendo a proteção da minha planilha, porque só quem vai poder alimentar vai ser durante esse intervalo de destravar e travar, certo? E aí não é simplesmente só clicar aqui em desproteger e proteger, porque aqui eu posso colocar senha, tá? E eu não estou colocando só por critérios didáticos. E aí eu vou voltar para cá e a gente vai tentar gravar essa macro, certo? Então vamos lá. Revisar o que a gente vai fazer. Vai pegar os dados daqui, copiar um por um e colar um por um os valores coluna a coluna, certo? Quando a gente vier para cá, a gente vai desproteger a planilha. Estava protegida aqui. A gente vai desproteger, voltar para cá, copiar, voltar para cá, selecionar a coluna A,
localizar e selecionar e para especial em branco, e a gente vai dar um Ctrl V, e depois disso a gente só vai terminar de editar, centralizar e colocar as bordas, certo? Vamos ver se a gente consegue de primeiro. Então eu venho aqui em desenvolvedor, gravar macro, deixando as referências relativas desligadas, e vou dar aqui o nome para ela, vou chamar de arquivar. O comando vai ser Ctrl Shift A, então aperta Shift A, e a descrição vai ser: pega os dados na planilha, entrada de dados, e coloca na lista da planilha de arquivo de projetos. Ok? E aí vamos lá. Passo a passo. E aí lembrem de, antes de vocês começarem a gravar essa macro, de ter protegido a planilha lá de arquivo de projetos, tá? Porque durante os passos a gente vai desbloquear ela, tá? Então lembrem de, antes de começar, deixar gravado, deixar travado lá, tá? Então vamos aqui começar. Projeto 19, copio, venho para cá, colo valores. Protocolo, copio, coluna B, colo valores. Setor de projeto, copio, colo valores. A data eu copio, colo valores. Contratante eu copio, colo valores. Número de caixa eu copio, colo valores aqui na coluna F. Certo? Feito isso, o que é que eu tenho que fazer? Arquivo de projetos, revisão, desproteger a planilha. Desprotegi, volto para cá, seleciono a minha linha de dados, dou um Ctrl X para recortar, volto para cá, seleciono a coluna A inteira, página inicial, localizar e selecionar, e para especial, em branco, ok, dou um Ctrl V. E aí eu coloco no meio, coloco essa borda, e aí até aqui ok. E aí percebam que aqui a minha data ficou com esse número estranho, né? Porque como eu copiei lá a data e colei como valor, ele guardou esse número aqui estranho. Como é que eu resolvo isso? Eu venho aqui na minha coluna D, na opção de ajustar a formatação dos dados, eu venho aqui e clico em data abreviada, certo? Então ele aqui já ajustou a minha data para a data de hoje, tirou aquele número estranho. Agora só falta eu bloquear de volta. Eu venho aqui em revisão, proteger de volta, ok. Entrada de dados. E aqui é interessante que eu limpe os dados, né? Depois que a pessoa der um ok, que a pessoa ativar a macro, ele vai passar os dados e limpar isso aqui para não ficar sujo, né? Então eu venho aqui, deleto, 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 deleto e deleto. E aí no final eu quero que ele selecione a célula A1. E agora eu vou parar de gravar. Certo? Então é basicamente isso que a macro vai fazer e a gente vai testar agora. Certo? Então eu vou aqui preencher os dados, projeto 20, número de protocolo 10008, setor de projeto vai ser o setor de abastecimento agora. A data eu vou botar a data de hoje. Contratante vai ser a prefeitura de Maceió mesmo. E o número da caixa vai ser a caixa 2. Certo? Agora eu vou vir aqui de desenvolvedor, macros, e aqui tem uma lista de macros. Essa arquivo é o arquivo que a gente criou agora, por isso que ela está tão pequenininha, porque ela pertence a esse arquivo. Essas outras aqui foram as que a gente desenvolveu na parte anterior do curso em outro arquivo. A gente está aqui fazendo referência ao arquivo que está no curso de VBA parte 1, certo? E aí tem o faz o X, o SCK estimado e por aí vai. Mas eu quero arquivar mesmo, então eu vou executar. E vamos ver aqui, ele já limpou, já selecionou aqui, por aqui está tudo certo. Vamos ver se ele colocou as coisas no lugar certo. Então ele aqui adicionou o projeto 20, aqui nessa linha nova tudo certinho. A data está aqui certa também no formato. Então me parece que está funcionando, só falta ver se a planilha está protegida. Percebam que aqui eu não posso mexer, e aqui eu posso. Então parece que está funcionando tudo certo, tá? Então deu um pouquinho de trabalho, mas agora eu sei que está funcionando. Teve vários passos, né? Agora vamos fazer uma coisa. Imaginem agora que você era o responsável por fazer isso e você sabia mexer com macro e sabia que você poderia apertar Ctrl Shift A ou vir aqui no desenvolvedor, selecionar as macros e apertar em arquivar, certo? Sendo que digamos que um dia você vai repassar essa atividade para alguém e essa pessoa não sabe mexer em macros ou em nada do tipo, ela só sabe mexer na parte básica do Excel. O que você pode fazer para ajudar ela? A gente pode criar o seguinte, vamos aqui na aba de desenvolvedor,
E a gente vai clicar aqui em inserir nessa caixinha aqui. E aqui tem um botão chamado controle de formulário, certo? Eu vou clicar nele e vai aparecer essa cruzinha aqui, que é uma cruzinha para eu selecionar que vai aparecer o meu botão. E aí eu segurando o botão Alt, porque reparem que se eu apertar do nada, eu posso selecionar em qualquer lugar. Aqui também eu posso selecionar entre células e tudo. Para ficar mais organizado, eu vou segurar o botão Alt, que ele só permite que eu selecione as brechas das células, certo? Os cantos das células. Dessa forma aqui, tá? Então, eu posso criar um botão exatamente desse tamanho mais fácil, segurando o botão Alt. Aí, ok. E agora, quando eu soltar o meu mouse, ele pergunta para qual macro eu quero atribuir esse botão. Que macro ele vai encadear quando alguém apertar esse botão. Eu quero que seja a macro arquivar, ok? Então eu selecionei a macro arquivar e dou um ok. Tá aqui o meu botão. Eu vou clicar aqui no modo de design, só para eu poder mudar o nome desse botão para arquivar. E aí eu vou ver se eu deixo isso aqui mais bonito, por exemplo. Eu vou aqui na página inicial. Quero deixar tamanho maior, tamanho 14, será que muda muito? Tamanho 16. Em negrito. E a fonte vai ser aquela que eu gosto. Vou clicar fora. Certo? E aqui já está tudo certinho. Vamos ver se esse botão funciona realmente. Vou aqui preencher de novo um novo projeto. Projeto 23. Número de protocolo 10000007. Qual vai ser o setor? Vai ser o setor primeiro aqui, o hidrossanitário. A data vai ser a de hoje mesmo, 8/7 de 2020. Contratante pode ser o quê? Contratante pode ser o estado de agosto. E a caixa que eu vou guardar vai ser na caixa número 10, para mudar um pouquinho, certo? Eu vou usar aqui o botão arquivar que vai desencadear a minha macro. E aí parece que deu tudo certo. Vamos ver aqui. Ele colocou aqui o projeto 23, que está na caixa 10, com esse número aqui do hidrossanitário. Tudo certo. Vamos ver se está aqui bloqueado. Tá sim, então parece ter dado certo. Tudo bem? Então aqui temos nosso botão. O que a gente pode fazer para deixar mais bonito? Eu vou ocultar isso aqui para ficar tudo azul. E é basicamente isso. Sobre as datas, o que é que ficou faltando explicar? Aqui eu posso mexer, né? Percebam que aqui, mesmo que eu possa, que esteja permitido eu editar essas células aqui, muitas funções estão bloqueadas, né? Percebam aqui que eu não posso, por exemplo, mesclar uma célula ou alguma coisa parecida. A gente perdeu essas funções, tá? Mas vamos lá. Voltando aqui para as datas. E aí eu vou, voltando para as datas, eu vou usar aqui essa planilha aqui como base. Tinha lá um número parecido que eu vou fazer aqui. Vou escolher a data, vou escolher uma data aqui e escolher a data de hoje. 8/7 de 2020. Nessa data aqui, se eu vier aqui e colocar o formato dela aqui como geral, ele tem esse número aqui, 44.020. O que é esse número? Só para explicar. Vamos colocar aqui o número 1, por exemplo, e fazer o contrário. Eu vou transformar esse número 1 em data abreviada. Ele mudou o número 1 para o dia 1 de janeiro de 1900. E aí se eu colocar o dia 2 e transformar em data, o que ele vai fazer? Ele diz que é o dia 2 de janeiro de 1900. Então ele vai contando, o dia 3 é dia 3 de janeiro, e vai subindo, vai subindo, vai subindo, contando de 365 em 366, e por aí vai, passando de ano em ano, até que quando ele chegar no número 44.020, por exemplo, ele representa a data de hoje, certo? Então é sempre esse número crescente a partir de 1 de 1900, certo? Por isso que ele fica esse número estranho aqui quando a gente transforma a data num número. É como o Excel gosta de guardar essa informação, certo? Agora eu vou voltar aqui para a parte de arquivo de projetos. Esse macro que a gente gravou foi um pouco cansativo, eu confesso. E talvez tenha até uma forma melhor de fazer isso que a gente vai ver mais para frente. Mas agora vamos ver agora a aplicação com filtros. O que a gente quer fazer? Digamos, por exemplo, que eu queira, deixa eu pensar, que eu queira filtrar essa minha lista aqui, que naturalmente seria bem maior. Por exemplo, eu quero filtrar o que foi que o setor de hidrossanitário fez entre os meses de agosto e setembro, por exemplo. E eu quero que isso fique guardado numa tabela, numa aba nova, numa planilha nova. Eu posso fazer isso através de filtros, certo? Vamos ver aqui como é que a gente pode fazer.
E antes disso, sempre que a gente estiver trabalhando com filtros, um problema muito grande que existe é que a gente vai filtrar procurando por uma palavra, certo? Por exemplo, vai filtrar procurando por hidrossanitário. E aí imagine que vai ficar aqui no setor e eu vou filtrar a partir dessa célula aqui, do valor dessa célula aqui, o meu setor, certo? E aí o que pode acontecer é que, por exemplo, eu escrever aqui hidrossanitário desse jeito, sem um acento. E aí, como está sem um acento, esse hidrossanitário para o Excel é diferente desse aqui. Então, quando eu filtrar, ele não vai achar nada. Para eu impedir esse tipo de coisa, é interessante eu criar uma lista de validação de dados, certo? E aí, como é que eu posso fazer isso? Percebam que aqui eu já tenho uma lista parecida, que eu clico aqui e sempre que vier hidrossanitário, vai vir esse aqui. Se eu tentar, por exemplo, colocar uma diferente, ele não deixa, certo? Como é que eu posso fazer isso? E aí, enquanto eu faço essas alterações, percebam que aqui está bloqueado, então eu vou, só enquanto eu altero isso aqui, eu vou desbloquear minha planilha, certo? Então eu venho aqui, desprotejo ela, e agora as funções estão abertas de volta para mim, depois a gente bloqueia de volta, porque a gente precisa fazer esse processo aqui de colocar as listas tudo certinho, alterar algumas coisas, e depois a gente pode deixar ela para como ela estaria funcionando normalmente, certo? Então eu venho aqui em dados, e aqui nessa parte aqui de ferramentas de dados, percebam que está aqui bem escondidinho um botão que tem uma célula e um OK e uma célula e um bloqueado, certo? Esse é o botão de validação de dados. Eu vou clicar nele e aqui em permitir, qual vai ser o meu critério de validação? Eu vou permitir uma lista. E onde é que está essa lista? Aí ele manda você procurar. Aí você pode vir aqui e onde é que tem essa lista de dados? Eu lembro que eu tenho uma lista aqui, é por isso que ela está aqui. Então eu posso selecionar essa lista aqui e aí eu vou dar um OK. Certo? Percebam que agora apareceu a lista aqui e sempre que eu quiser procurar por hidrossanitário, quando eu for fazer a busca, ele vai já no hidrossanitário certo, ou no de drenagem, ou no esgotamento e não vai ter erro quando eu for filtrar de disparidade de forma descrita. Certo? Na caixa também a gente pode fazer uma lista, não é tão essencial, mas é interessante. O que a gente pode fazer de novo? Vamos aqui em dados, validação de dados nesse botão aqui, e a gente vai fazer diferente agora. Não sei se vocês sabem, mas você pode nomear uma célula ou um conjunto de células. Por exemplo, aqui está dizendo que o nome dessa célula aqui é HM, na caixa de nome, que até apareceu aqui, ó. Se eu colocar o meu mouse aqui, ó, aparece caixa de nome, certo? Então o que é que eu posso fazer? Aqui eu tenho uma lista com todas as minhas caixas. Então aqui quando eu vier, eu posso chamar elas de CX, por exemplo, de caixas, certo? E aí eu vou dar um Enter. Percebam que e aí agora, quando eu selecionar aqui, sempre que eu selecionar, o nome que vai estar mostrando aqui é CX. Se eu aumentar aqui, já não é mais CX. Então o nome dessa lista aqui mudou para O5, certo? E eu posso usar essa referência de CX na minha lista de validação de dados. Então eu venho aqui em caixa, que é onde eu quero criar minha lista, validação de dados, permitir uma lista, e a minha fonte vai ser igual a CX. E aí eu vou dar um OK. E aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Não pode esquecer do igual. Por exemplo, se eu viesse aqui e tivesse colocado só CX, ele não funciona, tá? Eu tenho que colocar o igual antes. Vou dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Certo? Tá. E isso aqui já é suficiente. Deixa eu ver se tem aqui no esgotamento alguma na caixa 3. Esgotamento, tenho esse e esse esgotamento, tá? Então eu tenho eles na caixa 9, na 9, na 9 e na 1, certo? Então vamos aqui usar o filtro, utilizando como base esses dois fatores aqui, usando o filtro avançado, certo? Vamos lá. Só para exemplificar, depois a gente inclui o fator das datas, tá bom? Vamos lá. Clico aqui em avançado, nesse filtro aqui também na aba de dados. Vou clicar aqui em avançado. Aí ele pergunta se eu quero filtrar aqui mesmo ou se eu quero levar o meu filtro para outro lugar. Eu vou escolher que eu quero filtrar para outro lugar, certo? E ele pergunta que intervalo que você quer procurar esses dados, que intervalo que você vai filtrar. E aí eu vou escolher essa tabela aqui. Qual é o intervalo de critérios? Aí eu vou escolher o critério setor e o critério caixa. Percebam que eles têm que estar escrito exatamente igual, senão não vai dar certo. E aí eu vou selecionar essa célula embaixo do setor e essa célula embaixo do caixa. Selecionar essas quatro, certo? OK.
E aqui eu vou escolher onde é que eu vou copiar. Eu vou querer copiar para cá, por exemplo. Certo? E aí o que é que ele vai procurar agora? Ele vai procurar nessa lista aqui quais projetos que o setor de esgotamento fez que estão na caixa 3, certo? E aí eu vou dar um OK. E ele não encontrou nada, porque não tem nenhum projeto de esgotamento na caixa 3. Mas vamos ver aqui no que tem. Tem na 1, né? Então, vou vir aqui, selecionar 1 e vou limpar isso aqui. Vamos lá? Dados, filtro avançado. E aqui, vamos lá. Copiar para outro local. A planilha aqui ele já deixou salvo que é essa. Os meus critérios vão ser esses aqui. Eu tenho que colocar o cabeçalho e a sala que eu vou procurar, certo? E eu quero copiar para cá. E aí vou dar um OK. E ele encontrou que o único projeto do setor de esgotamento que está na caixa 1 é esse aqui, certo? Então está funcionando. Sendo que além do critério de esgotamento e do critério de caixa, eu quero usar outros critérios. Então agora a gente vai trabalhar com as datas e aí vai ser um pouco mais complicado agora, certo? Eu quero trabalhar com o meu filtro com datas a partir de e até, certo? Se eu quero datas a partir de, eu vou querer datas maior ou igual que uma certa data e até é menor ou igual que outra certa data, certo? Então vamos lá. Vamos dizer que eu quero a partir do dia 1 de janeiro desse ano até junho, por exemplo, 6 ou 1 de 6 de 2020, certo? E aqui pode ser isso aqui, tá? Então eu quero a partir de 1 de janeiro até o dia 1 de junho, certo? Mas percebam que não tem, para começar, esse termo a partir de na minha tabela. Então quando eu vou filtrar, ele vai procurar. O que na minha tabela tem a partir de? Ele vai procurar aqui no índice, vai ver que não tem nada e vai dar errado. O primeiro erro está aqui. E o segundo é que mesmo que tivesse, ele não ia entender que ele está procurando a partir de, porque ele vai procurar nessa célula aqui, vai procurar se tem essa data aqui. Ele vai procurar a partir dessa data, certo? Então a gente tem que resolver isso aqui. Por exemplo, aqui, e aí a gente tem que fazer uma combinação de valores, certo? Uma combinação de duas coisas. A gente tem que combinar esse maior igual com essa data aqui, que é 1 de 1 de 2020. Eu tenho que juntar isso numa célula só, e o índice dessa célula tem que ser a data, certo? Como é que eu faço isso? Quando eu tenho que juntar duas coisas no Excel, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o igual, certo? Feito o igual, eu tenho que incluir agora o maior ou igual, né? O sinal de maior ou igual para entender que a data que eu vou procurar é uma data maior ou igual que esse 1 de janeiro aí. Então o que eu vou fazer? Abrir aspas, maior, igual, fecha aspas. Já inseri o maior igual, certo? Sendo que agora eu preciso incluir outra coisa, um valor de outra célula, certo? Se eu vier aqui, selecionar aqui, por exemplo, ele bugou, ele nem tenta, certo? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou usar aqui um i comercial, e agora sim, quando eu selecionar aqui, ele vai, certo? Então, vou dar um enter aqui, e ele colocou aqui, maior ou igual que 43831. Deixou aqui naquela fórmula de data numérico, que é o jeito que o Excel gosta de guardar, certo? Mas ele vai entender isso aqui internamente, então eu vou deixar assim. E aqui, eu vou ter que relacionar essa data aqui com a minha data de até quando. Então eu não vou usar mais maior ou igual, eu vou usar o menor ou igual, certo? E eu vou fazer a mesma coisa, igual, menor ou igual, vou fechar, e comercial, a célula que está abaixo do até. E está aqui. Então o que é que ele vai fazer? Nesse caso aqui, se eu usar, por exemplo, como critério, essa daqui eu não posso usar como critério, porque esse índice aqui não consta nessa tabela, né? Mas esse aqui e esse aqui, data tem aqui, então funciona. Então eu tenho que usar como critério esses 4 daqui, certo? Se eu tentar filtrar desse jeito que está aqui, o que é que ele vai procurar? Ele vai procurar o que foi que o setor de esgotamento fez, que está na caixa 1, entre 1 de janeiro desse ano e 1 de junho. Se não tiver nada, ele vai mostrar. Se tiver alguma coisa, ele vai mostrar, certo? Isso aqui, se eu selecionar os critérios como isso aqui, e a tabela que ele procurar,
como isso aqui, certo? Então vamos lá tentar filtrar agora. Eu vou apagar isso aqui. E só para a gente escolher valores estratégicos, vamos ver aqui um setor mais movimentado, o setor de hidrossanitário, por exemplo, que tem coisas na caixa 1, 2, 3, 4 e na 2. Certo? Vamos procurar aqui o que foi que ele fez entre janeiro e junho desse ano, que está, por exemplo, eu não quero filtrar por caixa, eu vou deletar aqui. Eu só quero ver tudo que ele fez durante esse tempo. Então, se eu não quero usar alguma coisa, é só eu deixar o campo em branco. Certo? A gente vem aqui em dados. E aí, para deixar esse campo em branco, é só chegar aqui na lista aí, deletada, certo? E eu venho aqui em filtro avançado, copiar para outro local. O intervalo que eu vou querer vai ser esse aqui. Mas os critérios agora vão ser esses aqui, certo? O setor. E aí eu não mudei o setor, né? Tá? Então eu vou mudar aqui o setor para o setor de hidrossanitário. E agora eu vou lá no filtro. Avançado. E aí vamos lá. Eu quero copiar para outro local sim, porque eu não quero mexer na minha base de dados. Eu nem posso mexer, né? Porque a minha planilha vai estar travada quando eu for fazer. E aí o intervalo que eu quero procurar vai ser nesse aqui. Já estava marcado. Sendo que o meu intervalo de critérios agora vai ser setor, caixa, maior que essa data ou menor que essa data aqui, certo? E aí, ok. E ele vai copiar para cá. Tudo certo, e ele vai procurar. Ele encontrou isso aqui. Quais foram os projetos que o setor hidrossanitário fez no primeiro semestre? Foram os projetos 1, 2 e 4, com esse número de protocolo. Está aqui o setor dele certinho e está aqui as caixas que ele está guardando. Certo? Então, vocês podem ver aqui que eu posso tanto usar todos os critérios de uma vez, ou eu posso usar os critérios que eu quiser. Só eu deletar, só limpar certos campos. Tá bom? Se eu quiser limpar esse aqui, tudo bem? É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, eu vou vir aqui e vou... E aí, o que a gente vai fazer agora é uma macro que faça esse filtro automaticamente, certo? A gente vai criar um botão que vai filtrar quando a gente apertar nesse botão, tá certo? Vamos pensar aqui como é que a gente vai fazer. A primeira coisa a se pensar. Essa tabela aqui não vai só até a linha 23 sempre, né? Ela vai descendo ali até quando eu for colocando o dado. Então, selecionar os dados por aqui não é uma boa ideia. Como é que eu posso selecionar de modo a garantir que todas as linhas vão ser pesquisadas? Eu posso selecionar essas colunas aqui, porque ele vai procurar aqui tudo, mas quando ele for procurar, ele só vai considerar as linhas preenchidas para procurar, certo? Então não vai fazer muita diferença. Então, quando eu for selecionar, eu vou ter que selecionar isso tudo, certo? Quando eu for selecionar os meus critérios, eu vou selecionar sempre até aqui. Lembra de deixar essa parte aqui de fora, essa parte aqui só vai servir para a gente mudar a data e aí mudar aqui dentro desse código, certo? Então, se eu mudar, por exemplo, para julho, para fevereiro, mudei aqui, ele muda aqui, certo? Então, isso aqui só serve para eu mudar, para eu poder visualizar que data é, né? Porque por código fica um pouco complicado. Então, os critérios vão ser daqui até aqui. E eu quero fazer uma coisa diferente agora. Eu quero passar esse filtro que eu vou fazer para uma nova aba, certo? Que eu quero, por exemplo, usar isso para fazer, por exemplo, relatório. Eu quero ver tudo que a equipe, ou o setor hidrossanitário fez em um mês, por exemplo. Aí eu seleciono hidrossanitário, as datas, deixo a caixa em branco, e aí vai aparecer uma planilha nova com tudo que ele fez. E aí eu quero criar essa planilha nova para isso, para fazer relatórios, por exemplo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colar aqui os meus valores, vou pedir para ele saltar aqui, mas quando ele saltar, eu vou recortar, criar uma nova aba e colar. Certo? É isso que eu quero fazer. Tudo bem? Então, vamos ver se a gente consegue. Eu vou aqui em desenvolvedor, vou pedir para gravar a macro e vou chamar essa de filtro avançado. E aí eu vou usar Ctrl Shift, e aí eu já estou sem opção, eu vou usar Ctrl Shift Q mesmo. Tá? Shift Q. E aí agora eu vou colocar a descrição, né? Cria um filtro com os parâmetros setor, caixa, data maior que e data menor que. Após filtrar, preenche uma nova aba com os dados, certo? E aí que eu vou dar um OK, ele já está gravando, certo? Então o que é que eu tenho que fazer? Vou aqui em dados,
filtro avançado. E aí ele pergunta, quero filtrar no local ou quero filtrar em outro local? Filtrar em outro local. Certo? E aí qual vai ser o intervalo? Lembrem aqui que eu vou marcar as colunas. Marquei as colunas. Qual vai ser o intervalo de critérios? Eu vou marcar aqui. Vai ser o setor com a linha de baixo, lembrem disso. A caixa, a data e a outra data. A data menor aqui e a data maior aqui. Ok, ele vai perguntar onde é que eu quero soltar. Eu quero soltar aqui, por exemplo. E aí eu vou dar um ok. E ele filtrou. Do jeito que está aqui, ele só filtrou tudo que foi feito entre fevereiro e junho pela empresa. Foram esses aqui, certo? E aí o que é que eu quero fazer? Vou selecionar onde é que começam os meus dados, aqui. E agora eu vou usar aquele comando que eu aprendi lá no começo, que é o comando current region, para ele selecionar minha tabela toda independente do tamanho dela, certo? Então eu vou dar um Ctrl T, selecionou tudo, vou dar um Ctrl X, criar uma nova planilha e dar um Ctrl V. E aqui eu quero também que a minha macro ajuste o tamanho de cada coluna. Certo? Tá aqui tudo certinho. Terminei, eu acho. Vou pedir para ele selecionar a coluna 1 para ficar mais bonita, a célula 1. Vou parar de gravar. Certo? Percebam que aqui não tem mais nada. E não sei porque isso aqui está aqui. Deixa eu limpar. Pronto. Então, foi que ele pesquisou. O que estava no meu filtro era datas maiores que fevereiro e menores que junho. E aqui, quando a minha macro gravou, ela vai procurar sempre na coluna J e K, né? Mas eu não preciso estar mostrando elas para mim, porque elas são feias. Então eu vou chegar aqui e vou ocultar. Então quando eu filtrar, eu defino, de qualquer jeito, eu defino as minhas datas por aqui, né? Então é só eu ficar mudando por aqui, sem ter que ver aquela bagunça por trás. A gente vai fazer essa vigarice para ficar mais bonito, certo? Então é isso. Vamos pensar aqui uma coisa que a gente quer procurar. Vamos fazer o que eles vão procurar tudo que está na caixa 2. Certo? Então eu vou escrever aqui um 2. Ou eu vou aqui na minha lista que é melhor, que eu criei ela para isso. Deixa eu só colocar tudo centralizado, que eu acho mais bonito. Então eu vou na minha caixa 2. E aqui, como eu não quero nada, eu quero saber tudo que está na caixa 2 independente da data. Uma coisa que eu não posso fazer, por exemplo, é deixar essas caixas aqui vazias. Por quê? Porque por mais que a gente tenha ocultado essas duas aqui, se eu deixar elas duas vazias, o que é que o meu filtro vai procurar? Setor nada, na caixa 2, a data maior ou igual. Ele vai procurar aqui nas datas e vai ver que não tem nenhuma data maior ou igual. Aí ele vai achar estranho e não vai fazer nada, certo? O mesmo vale para cá. Você pode deixar vazio tanto o setor quanto a caixa, mas as datas você não pode deixar, tá certo? Então eu vou aqui ocultar. E aí não tem tanto problema, porque a gente pode, por exemplo, digamos que a empresa foi fundada em 2000. Então eu vou colocar aqui 1/1 de 2000, só pode ter projetos a partir depois disso. E agora até 1/1 do ano que vem, por exemplo. E aí vai procurar tudo que já foi colocado na caixa 2 de qualquer jeito, certo? Então eu vou aqui em desenvolvedor, vou rodar minha macro e vou ver o que é que tem na caixa 2. Então eu vou filtro avançado, executar. E que ele colocou aqui tudo que está na caixa 2 numa aba nova, certo? Tinha essa observação aí para fazer para vocês. Quando forem, lembrem de nunca deixar aqui esse campo de datas em aberto, porque não dá. Eu tentei consertar isso colocando a função se lá dentro e fazendo algumas coisas, mas eu não consegui. Se vocês conseguirem, podem até me mandar um WhatsApp para me explicar se conseguirem fazer alguma maracutaia que resolva, tá? Mas, no mais é isso. Finalmente acabamos a nossa parte de macros gravadas. A gente viu que elas são muito úteis, mas que tem muitas limitações e que o tempo todo a gente tem que ficar fazendo umas maracutaias para resolver. E tem muita coisa que as maracutaias não resolvem, certo? Então o ideal mesmo é que a gente passe a programar as nossas do zero. As macros gravadas ainda tem serventia, depois que a gente já sabe programar do zero. Eu vou mostrar para vocês depois. Mas a gente vai focar mais em fazer agora, certo? E aí, como esse é um curso rápido, a gente vai fazer procedimentos um tanto quanto simples,
tá? Mas que já serve de base para vocês irem aprendendo mais e fazendo coisas mais elaboradas, certo? E aí sobre esses dois vídeos, né, vocês viram que eu não coloquei aquela listinha de passo a passo. É porque eu vi que o passo a passo, se eu fosse escrever linha por linha, ia ficar muito longo, e aí eu ia demorar até para explicar, e os vídeos iam ficar muito longos, mais longos do que eu queria tanto. Então a minha sugestão é que quando vocês forem gravar de vocês colocam o meu vídeo do lado, e vocês vão seguindo passo a passo o que foi que eu fiz, certo? Pausando e dando play, tá certo? Espero que dê certo para vocês. Qualquer coisa podem entrar em contato comigo no WhatsApp. E aí, só para terminar, vamos aqui colocar o nosso botão, né? Então a gente vem aqui desenvolvedor, inserir um botão de controle de formulário. E aí eu não sei onde é que eu posso colocar, eu vou colocar um botão quadrado aqui, segurando o Alt, eu vou selecionar esses dois. E vou dizer que a macro que ele tem que ele vai desencadear é essa filtro avançado aqui. Vou dar um OK. E aqui eu vou mudar o nome do botão para filtrar, certo? Não vou fazer mais alterações não, isso aqui está suficiente para mim. E agora vamos aqui fazer um teste desse botão, vou procurar aqui o que está na caixa 10, por exemplo. E aí eu vou filtrar, ele encontrou esses dois aqui, certo? Está funcionando tudo certo. E é isso, até o próximo vídeo, que a gente vai agora ver um pouquinho de conceito sobre a programação do VBA, certo?